Bom dia, povo de Deus, paz e unidade. Boa sexta-feira na graça do Senhor Jesus, que nos dá força sempre para continuar. Seja no frio ou no calor, o amor sempre vence tudo. É por isso que nós estamos juntos aqui nessa sexta-feira. Eu estou aqui em São José do Rio Pardo, Casa Mãe da Obra, para nós falarmos sobre um tema tão interessante, tão oportuno e que certamente vai nos ajudar a entender, a compreender, a amar mais as pessoas e também a cuidar de nós. Pessoal, quero convidar vocês a compartilhar a esperança, compartilhando este vídeo, recordando o pessoal que o programa já começou, não é? Semana passada nós não tivemos programa, estávamos aí no auge do Congresso Elas, que foi fantástico, não é? Então, hoje aí é hora de recordar o pessoal, sexta-feira pela manhã. Sei que tem muita gente trabalhando, acompanhando do trabalho, muita pessoa preparando o almoço. Enfim, estamos juntos e é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender, de crescer, de cuidar de nós e também cuidarmos dos outros. Ainda mais que este mês tem como moção ser família, cuidarmos mais uns dos outros, nos abrir, não ter portas no coração, amar mais que ser amado. Então, um mês muito propício para as nossas manhãs de sexta-feira. Deixa eu ver quem está conectado aqui. Deixa eu dar meu bom dia especial. Bom dia, Marilda. Bom dia, Iramar. Deus abençoe, paz e unidade. Suzana, Ana Cláudia. Vamos ser família juntos? É claro, é para já. Bom dia, Paulina. Bom dia, Bruna, Joyce, Flávia. Flávia, alegria é minha querida irmã. Bom dia, Marolinha, paz e unidade. Cláudio, Deus te abençoe. Adriana, Daniele, Cleuzinha, Leila, Viviane Zanon, Alexandra, Cissa. Olha a Leila, que legal. Estou no trabalho, no hospital, mas estou assistindo. Olha que lindo. Um abraço a todos os profissionais de saúde. Nossa gratidão pela oferta de vida de vocês em todos os tempos, em especial neste tempo de pandemia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Denise. Maria Cecília, um beijo especial do vovô Rodrigo para você, tá bom? Gente do céu, que alegria nós estarmos juntos, começando mais um programa O Amor Vence Tudo. E hoje, nossa, eu quero muito pedir a graça do Espírito Santo. Pessoal, uma coisinha importante. A nossa internet, ela não está legal, já faz alguns dias. Quem tem acompanhado a programação da obra tem percebido isso. E é em todo lugar, não é? Então, pode ser que ela nos deixe na mão. Aí nós teremos que interromper o programa. Mas, paciência, retomamos o tema posteriormente, ok? Hoje é dia dos Anjos da Guarda, dia 2 de outubro, dia dos Anjos da Guarda. E nós queremos começar o programa com eles intercedendo por nós. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Soraya, bom dia. A Valentina está fazendo aula, mas também te ouvindo. Um abraço, Valentina. Um beijo aí grande do vovô Rodrigo. Bom dia, Carla. Bom dia, Fabi, Cecília, Nilza, Sueli, Rosidela Torre, povo querido, muita gente querida. Bom dia, Ana Lúcia. Paz e unidade, gente. Que bom mesmo. Sério, que bom estarmos juntos. Gente, eu quero fazer um comentário que eu considero muito prudente. Nós, às vezes, aqui no programa, nós abordamos alguns temas que não são da minha ossada. Temas muito ligados à psicologia e agora também, em alguns programas, até mesmo temas ligados a algumas patologias, como o tema de hoje, depressão sorridente. A nossa intenção, obviamente, não é abordá-los de forma clínica, mas nos ajudar a conhecer mais os outros e a nos conhecer. Para quê? Para tratar? Não, para amar.
para tratar, é muito importante você não achar coisas ou viver de um achismo, mas procurar alguém responsável pela área, que pode, obviamente, te ajudar melhor. Então aqui é sempre um toque que nos ajuda a entender, a compreender e assim a amar mais. Tem muitas pessoas que sofrem, achando que alguns comportamentos, algumas atitudes nossas e também dos outros são conscientes, são deliberadas, são muitas vezes até por maldade. E às vezes não. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser um trauma, às vezes pode ser aí uma ferida profunda, inconsciente, até mesmo como um trauma, e que às vezes a pessoa também nem sabe, nem se dá conta. Nós sabemos, o filósofo já dizia, conhece-te a ti mesmo, é a maior missão. Mais do que julgar ou avaliar, ou até mesmo diagnosticar os outros, os nossos programas têm a intenção de iluminar a nossa vida e de nos ajudar a caminhar melhor. Tá bom? Então vamos lá juntos e que Deus nos ajude. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vera. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, Roberta Catalano. Betânia, Deus te abençoe. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos os mineiros. Bom dia a todo o nosso povo do Piauí. Bom dia a todos vocês. Aliás, conta aí para mim de qual cidade você está acompanhando o programa hoje. Não se esqueça de compartilhar a esperança, de compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí. E também conta para mim aí nos comentários de qual cidade você está acompanhando o programa O Amor Vence Tudo, Omnia Vincit Amor. Bom, gente, hoje o programa ele vai tocar em um tema também polêmico. Aliás, quase todos os temas que nós tocamos aqui, eles são polêmicos, porque eles falam da gente, eles falam do cotidiano, eles falam de nós. E o tema de hoje não seria diferente. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, um dos grandes autores, um daqueles que mais escreve no Novo Testamento, nós temos uma carta que ela possui 2 nomes. Ah, irmão, como assim? Isso mesmo. Nós temos um autor que escreve uma carta no Novo Testamento que ela vai ter 2 nomes. O primeiro nome, eu diria assim, que é do povo para quem ela é escrita, para quem ela é dita, pensada. Mas também um nome popular, que alguns teólogos, biblistas, que o povo de Deus vai dar a esta carta. Sim, é a carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses seria como riopardenses. Riopardenses são de Rio Pardo. Filipenses era de uma cidade muito grande chamada Filipos. E desta cidade nasce uma comunidade cristã florescente, viva, por quem Paulo tinha um carinho muito grande. Paulo de Tarso, aquele autor polêmico também, de um gênio forte, o missionário dos povos, ou também chamado de missionário dos gentios, das gentes, dos povos, aquele que vai fazer com que o evangelho chegue a nações que não eram nações judias, que não eram o povo, vamos dizer assim, da raça eleita. Um pouquinho como aprendemos ontem lá na moção do mês. E justamente Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, ele vai também escrever mais 3 cartas. Preste atenção. Filipenses, Colossenses, Efésios e a carta a Filemão. Vamos repetir na ordem que elas estão escritas? Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. São 4 cartas escritas que estão na Sagrada Escritura nesta ordem no Novo Testamento. E estas cartas são também chamadas de cartas da prisão. Paulo escreve quando ele estava preso. Guarde muito estas informações, elas são importantes. Paulo estava preso e ele escreve estas cartas. Entenda, preso, limitado. A prisão do tempo de Paulo era muito diferente do tempo de hoje. Só para você ter uma noção, como os formandos estudaram esses dias comigo,
Lá no tempo de Paulo, os responsáveis pelo cárcere, né? Quem prendia não era responsável pelo custeio do prisioneiro. Então eles jogavam o prisioneiro lá e ele se virava. Não era dado comida, não era dado, sabe, não tinha direitos humanos, né? Então Paulo, uma vez preso, ele tinha que se virar. Então as famílias, e aqui no caso de Paulo, as comunidades que mandavam comida, que mandavam meios para ele se manter lá. Olha que interessante. Então o preso tinha errado, ele se virava. Eu sei que alguns de vocês são favoráveis a isso, mas é uma coisa muito grave, muito séria, e que também dá bons panos aí para uma discussão. E Paulo recebe ajuda, inclusive desta comunidade de Filipenses. Então ele tinha uma gratidão muito grande, porque eles mandavam meios, porque ele estava preso não porque ele tinha cometido um assassinato, um roubo, enfim, mas porque ele tinha pregado o evangelho. Então ele era um prisioneiro do evangelho, como alguns costumam dizer, prisioneiro do amor, não é? Não dos seus pecados. E nessa carta aos Filipenses, que é uma carta bem pequenininha, e alguns estudiosos vão dizer que ele nem escreveu ela toda de uma vez, mas que pode ser a compilação de várias cartas que ele mandou a esta comunidade de Filipenses. E olha que interessante, nesta carta pequenininha, eu vou até ver quantos capítulos ela tem, eu acho que é 3 ou 4 capítulos, não lembro de cor agora. Estou com ela aqui, estou com a Sagrada Escritura aqui. Isso mesmo, 4 capítulos. Só 4 capítulos. Você lê em 20 minutos. Nesta carta aos Filipenses, Paulo vai falar para eles 17 vezes: alegrai-vos. Paulo vai falar para eles 17 vezes: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegria, alegria, alegria. Gente, parece até redundante. Parece até um vício de linguagem. Alguém falar em apenas 4 capítulos, alegria, 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 alegria. Mas o que é isso? O que Paulo queria dizer? Mesmo preso, mesmo dentro de um cárcere, mesmo sem condições nenhuma, pode alguém ficar alegre? Pode alguém ter alegria sofrendo uma injustiça? Pode alguém ter alegria sofrendo uma perseguição desmedida? Cruel? Pode. Para Paulo podia. Porque a alegria dele não estava alicerçada, não estava construída em vitórias humanas, mas em Jesus Cristo. Ai, 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 ai. Isso é um desafio, não é? Eu não sei para você. Para mim é um desafio. É uma luta. Porque nem sempre é possível nós alimentarmos uma esperança quando nós estamos passando por perseguições e por sofrimento. Então, Paulo nos ensina isso. Aonde o irmão quer chegar? Eu quero que você saiba que tanto alegria quanto tristeza é uma das nossas emoções básicas. Vocês se recordam de um programa? Lá no comecinho da pandemia, eu acho que há uns meses atrás, né? Não lembro agora quanto, que nós tivemos um programa sobre as emoções, falamos até mesmo de tristeza. Eu preciso retomar hoje. A tristeza faz parte de outras 4 emoções básicas. Essas emoções básicas são aquelas que nascem conosco. Dentre elas nós temos o medo, nós temos a alegria, nós temos a raiva e nós temos a tristeza. Então tristeza, gente, é uma coisa natural. Ficar triste não é doença, ficar triste não é um pecado. É muito complicado alguém que fica alegre todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. E não, peraí, tristeza também é algo natural. É algo da nossa vida, é algo que pode acontecer. Poxa, alguém morreu da sua família, você vai ficar triste. Pronto, não tem problema nenhum, é natural, é humano. Hoje, teu dia não foi como você esperava, você ficou triste. É natural. O que eu quero que você entenda é que tristeza não é pecado e não é doença. Vamos repetir isso, porque tem alguns cristãos por aí que, olha, é pecado ficar triste. Olha a vida que você tem, olha que coisa mais boa, você tem saúde, Deus te ama, é pecado ficar triste. Para com isso, não é pecado. Tristeza é emoção, nasce com a gente, é emoção básica. Ponto. Oxi, hoje eu não estou bem, eu estou com uma tristeza no coração. Deu nome para essa tristeza? Você sabe de onde ela vem? Então, paciência, vai passar. Assim como ela vem, ela deve ir. Entenda esse toque aí, não é?
Mas eu digo isso porque algumas pessoas começam a sabotar seus sentimentos, a esconder seus sentimentos, a guardar para si, e tudo aquilo que a gente não põe para fora vira doença dentro. Ó, vamos gravar isso, vamos tomar nota disso? Tudo aquilo que nós não colocamos para fora, cedo ou tarde, vai se tornar doença dentro. Doença dentro. Eu já falei aqui, vou repetir. Quantas vezes em velório eu vejo aquelas pessoas sabidonas, sabe? Cheias de fé, dizendo assim para os outros: você não pode ficar triste. Ele está num lugar melhor. Gente que está num lugar melhor, às vezes a pessoa que morreu era um traste, era ruim de doer. E aí vem, ele está no céu. Está no céu pela misericórdia de Deus. Mas quem de nós sabe? A pessoa era porque é um tal de morrer e virar santo? É um tal de morrer e ficar bom? Eu sei de uma história aí de um padre que foi fazer um velório e chegou lá, não conhecia o morto, era o marido, e começou: porque esse homem era um bom pai, que ele tem um descanso eterno. Porque esse homem era um bom marido, que ele tem um descanso eterno. A mulher levantou e falou assim: padre, o senhor errou o velório, deve ser do outro que morreu ali do lado, porque meu marido não era nada disso que o senhor está falando. Não era nada disso. Jesus amado. Né? O padre foi fazer o elógio, né? Se diz elógio, não elogio, né? O elógio da pessoa morta. E não era nada daquilo. Uai, peraí, tem gente que vai ver o outro morrer e vai ficar triste. Peraí, Senhor, que o Senhor o tenha em bom lugar, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Mais tristeza é emoção. Deixa as pessoas viverem as emoções básicas. Deixa a pessoa ter raiva. Raiva não é ira. Ira é pecado. Raiva é emoção. Já ensinei vocês. Como que eu vou bater o dedinho na quina? O dedinho aberto. O dedinho aberto. Entrar com os dois dedinhos na quina e vou sentir alegria. Uhul! Uhul! A quina abriu meus dedinhos. Uhul! Eu vou sentir raiva. Essa quina maldita, esse dedinho meu. Raiva é emoção. Ira é pecado. Na ira eu mato o outro. E ainda carrego ele dentro. Credo. Olha que coisa horrorosa. A ira é matar os outros. E tem gente que irado você vê nos olhos. Aqueles olhos ficam até vermelhos, né? Então na ira eu mato o outro e carrego ele dentro. E lá dentro de mim ele vai apodrecer. E você imaginou você carregar um corpo morto dentro, né? Aquilo que fede, que faz mal, que cheira ruim, que apodrece. Imagina o que isso faz dentro da gente. E é o que o outro, que nós matamos com a nossa ira, com a falta de perdão, com a mágoa, vai causar dentro de nós. Então, tristeza é emoção. Eu estou dizendo isso porque aí nós vamos falar de depressão sorridente e pode ser que você pense assim, ó: ai, eu estou triste, estou com depressão. Para com isso. Depressão é coisa grave, coisa séria. Não é frescura, mas também não é tristeza. Ela tem a tristeza, mas ela tem mais um monte de sintomas. Agora, peraí, tua vida não está legal, tua casa não está legal, tua vida de solteiro, teus estudos, este tempo de pandemia, até eu neste tempo de pandemia tive momentos de tristeza. Pelo amor de Deus, nossos idosos morrendo. Você sabe, agora eu posso dizer para vocês, nós tivemos idosos nossos que nós cuidamos morrendo pela pandemia. Foi terrível. Teve uma sexta-feira, a equipe que está aqui comigo se recorda, que eu fiz o programa aqui sorrindo para vocês com o coração em pedaço. Porque eu tinha acabado de receber a notícia de que um idoso nosso tinha morrido. E não perdemos um, perdemos vários. Que tristeza, que dor no coração. Então, a tristeza, como que eu não ia ter tristeza? Eu ia ter que alegria? Ah, mas você não acredita em Deus. Peraí, não tem nada a ver. Quem chora acredita em Deus, quem tem tristeza acredita em Deus, quem tem raiva acredita em Deus. Emoção básica nasce conosco, tá certo? Combinado? Então, Paulo, pela fé, ele vive uma alegria e ele transmite isso na sua carta aos Filipenses, à comunidade cristã de Filipos. Ele transmite isso dizendo que a alegria dele é Jesus Cristo. E aqui nesta carta de Filipenses vale a pena você ler, tá? Como dever de casa, leia a carta de São Paulo aos Filipenses. Sério, é 20 minutos. Você lê em menos disso. Eu estou falando sério. Em 20 minutos você lê essa carta. Paulo, aos Filipenses, ele vai dizer aquela célebre frase que se tornou música, né? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro.
Então ele faz uma experiência de alegria transcendente. Transcendente. Mas em vários outros momentos da carta, ele vai demonstrar tristeza. Então, não é que... Agora eu quero dizer uma coisa aqui para vocês bem interessante. Irmão, é possível eu ter tristeza e alegria ao mesmo tempo? O que vocês acham? O que vocês acham? É possível ter alegria e tristeza ao mesmo tempo? E aí, tô vendo aqui os comentários. É possível ter alegria e tristeza ao mesmo tempo? E agora? O que vocês acham disso? Deixa eu ver, estão digitando. Sim. Aqui a galera está respondendo que sim. Sim, sim. Sim, é possível. Não podemos dizer que Paulo não tinha tristeza por estar naquela situação de prisão, mas ele tinha alegria pela fé dele. Sim, é possível. O que você tem que entender é que isso não tem nada a ver com bipolaridade, porque a alegria que nós falamos aqui é uma alegria fruto do Espírito Santo e não uma emoção básica. Tem diferença? Tem diferença. Uma pessoa, ela pode estar passando por uma perda de alguém que ela ama e ter a alegria no coração. Não a alegria pela perda. Pela perda ela tem tristeza, mas a alegria por confiar na vida eterna, por confiar de que Deus quer para nós um lugar melhor e que Deus cuida de nós. Então eu posso trazer comigo uma alegria que o mundo não explica, que bens materiais não me proporcionam, um dia de êxito não me proporciona, que as coisas deram certo. Não, não. Essa alegria é transcendente, é fruto do Espírito Santo e não uma emoção básica, tá? Então é possível. Ok? Entendemos isso? Eu posso estar triste de vez em quando? De vez em quando, sim. É pecado? Não é pecado. Por eu ter tristeza, eu não confio em Deus? Confia sim. Você é humano e o humano tem emoção. Dentre elas, nós falamos de 4 emoções básicas: medo, tristeza, raiva e alegria. Aqui você já entendeu também que medo, enquanto emoção, não é nem doença, porque não se tornou algo patológico, como pânico, e não é também nem falta de fé. Combinado? Bom, a depressão sorridente, que é o nome meio que popular dela, dentro do quadro clínico vai ser chamada de depressão atípica, tá? Existe aquela depressão clássica, que nós vamos chamar, ou depressão maior, que é aquela que todos nós conhecemos bem. Ela tem vários traços exteriores, visivelmente ela é mais fácil de ser diagnosticada, percebida, tanto pela pessoa que carrega esta depressão, que vive este estado, quanto por aqueles que convivem com ela. Gente, presta muita atenção nesse tema, ok? Tanto por aqueles que vivem com ela. Já a depressão sorridente, ou também chamada dentro do quadro clínico, como eu já disse, depressão atípica, ela vai ter uma outra perspectiva. Eu já vou dar algumas características de cara aqui para vocês. Mas aqui, antes de tudo, já se revela para nós uma coisa que me chamou a atenção. Não existe um tipo de depressão. Olha que bacana. Não bacana que a depressão tem vários tipos, mas bacana saber disso. Na nossa cabeça existe uma imagem popular de depressão enquanto aquela pessoa cabisbaixa, com pensamentos negativos, muitos deles autodestrutivos, inclusive como suicídio, uma pessoa que precisa de acompanhamento, precisa de ajuda técnica, espiritual, clínica, remédio, enfim. Tá, existe, é real, mas não só essa. Existem outros tipos de depressão. E dentre estas, a depressão atípica ou a depressão sorridente, que é o tema, eu vou pedir para deixar aí na tela para vocês acompanharem, que é a depressão sorridente. Ok? Estou aqui dando uma espiadinha nos comentários de vocês, que está... Olha, os comentários estão fantásticos. Olha o que a Gi, eu chamo de Gi com muito carinho, né? A Giovana Carolina Marcon, minha amiga do coração. Deus permite vivermos ambos sentimentos, mas por sua graça Ele nos impulsiona a sentir alegria sem causa aparente. Belíssimo, né? Humanamente não encontramos motivos
Mas, por graça de Deus, fruto do Espírito Santo, essa alegria permanece. Então, a Joyce Carvalho está dizendo, tem gente que só anda de cara amarrada, não sabe o que é um sorriso. O que fazer com essas pessoas, meu Deus? Ô Joyce, tem gente que é amargurada mesmo, viu? Tem gente que é amargurada, tem gente que é azeda. Isso não tem nada a ver com depressão, não tem nada a ver com problema. É que tem gente que é azeda mesmo, tem gente que é ruim mesmo, tem gente que é chata mesmo. E o que fazer com essas pessoas? Rezar. Jesus manda amar, tá? Mas Jesus não manda e nem nos obriga a viver com gente tóxica. Viu, gente? Para com essa história aí. Jesus manda amar, mas ele não manda ficar grudado em gente ruim, nem em gente tóxica. Você pode amar, você pode rezar, você pode cuidar, mas não precisa estar grudado. Tem gente que faz mal pra gente. É só um toque aí, tá bom? Bom, vamos lá. Porque a Joyce fez uma pergunta interessante aí. Bom, então dentro dessa depressão atípica, nós que agora aprendemos que existem vários tipos de depressão, alguns sintomas e algumas realidades importantes. A primeira é que essa depressão ela é muito comum em adolescentes e jovens, tá? Você adulto pode ter, mas ela é muito comum em adolescentes. Você vai entender um monte de coisa hoje. E em jovens, mais do que a gente pode imaginar. Tem muito pai, tem muita mãe que acha que é frescura, que acha que é bobeira, que acha que é preguiça e, na verdade, muitos adolescentes possuem essa depressão. O primeiro traço dela é a insônia terminal. O que é isso? Desculpa, não é um traço, né? Pelo contrário. O que a depressão sorridente não tem é a insônia terminal. Pelo contrário, né? Ela tem a hiperinsônia. Hiperinsônia. Porque, deixa eu explicar melhor para você. Na depressão clássica, a pessoa tem a depressão terminal. A insônia terminal. Essa insônia terminal é quando você acorda antes da hora, perde o sono, é um sono agitado. Então, a pessoa tem que acordar às 6 da manhã. Ela acorda às 4, aquele olhão regalado, ela não volta a dormir, ela não consegue dormir. Então, ela tem uma perda de sono, ela tem um sono agitado. E nós chamamos isso, e também dentro não só do tratamento em si, se trata essa insônia com este nome, insônia terminal. Então você tem um sono agitado, acorda antes da hora, isso dentro da depressão clássica, não dorme bem. Na depressão sorridente é o contrário, ao invés da insônia terminal, você tem a hiperinsônia. E dentro dessa hiperinsônia, você dorme muito. É aquela coisa, tem gente que chega a dormir 12 horas, 10 horas, 14 horas, 15 horas, a pessoa dorme e acorda ainda cansada, parece que sem energias, esgotada. E ela dorme tudo isso sem precisar de medicamento. É uma coisa assustadora. E todos nós sabemos que isso é uma das características muito forte entre os adolescentes, não é? Eles dormem, aquilo encostou, tá dormindo, e dorme à tarde, e dorme à noite. O pai e a mãe chamam até de urso, né? Nossa, é um urso esse menino. Só dorme e acorda cansado. E acorda cansado. Então, um dos traços, assim, muito evidentes da depressão sorridente ou depressão atípica é um sono devorador, constante. E quando essa pessoa não está dormindo, ela quer comer. Outra característica muito grande da depressão sorridente é um apetite exagerado. A pessoa sente fome, ela ganha muito peso, ela come muito. Então, além de um sono hiper, né, constante, intenso e que não descansa, a pessoa tem muita fome, e ela ganha muito peso. Outra coisa que acontece aqui é que a pessoa ela tem uma sensação de peso no corpo. Sabe aquele peso, aquele cansaço? Parece que ela está carregando 300 quilos. Parece que ela está carregando assim, sabe? Uma mala nas costas, uma mochila nas costas, sobretudo nas pernas. Tanto que tem um nome para isso, né? É chamado de paralisia de chumbo. Olha que interessante. É chamado de paralisia de chumbo. É um peso terrível nas pernas. Outra coisa
a pessoa tem uma sensibilidade de rejeição maior. Então ela tem dificuldade com críticas, ela tem uma desconfiança muito grande dos outros, ela tem medo de ser traída, de ser abandonada. Então ela vive assombrada por isso. Ela não sabe lidar com correção. Ela desaba diante de uma crítica de qualquer pessoa. Então é um aumento de sensibilidade de rejeição. Uma das coisas que caracteriza muito também a depressão sorridente é a reatividade do humor. O que seria essa reatividade do humor? É que, diferente da depressão clássica, na depressão sorridente, a pessoa ela consegue ter momentos de alegria. Ela reage a estímulos exteriores. Vou dar um exemplo. Vamos supor aquela menina que ela enfrentou o término de um relacionamento, ela não tá legal, ela tá triste. Aí aparece uma amiga dela e fala assim, ó, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos dançar. Essa menina, ela vai sair, ela vai dançar, ela vai brincar e ali realmente ela vai sorrir. Então quem olha para ela não imagina jamais que ela está passando por uma depressão, por um término de relacionamento, por um problema. Então, uma das coisas que caracteriza a depressão sorridente e que mascara essa depressão é justamente a pessoa reagir a estímulos. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado com essa depressão atípica, porque ela realmente mascara as nossas dores, uma vez que a pessoa ela consegue reagir a estímulos. Então, quando tem muita gente perto, ela está sorrindo, está tudo bem, está todo mundo rindo, ela está ali, está todo mundo brincando, ela está brincando. Por isso que nos assusta muito quando nós temos nas mídias alguém dizendo que tem depressão. Recentemente, aquele comediante muito famoso, Whindersson Nunes, vocês se recordam o choque que deu, sobretudo entre os adolescentes e jovens, quando ele foi para as redes sociais e disse assim, olha, eu tenho depressão. Aí todo mundo fez assim, ó, como assim? Alguém que faz todo mundo sorrir, porque aí todo mundo olhava para ele e tinha a impressão que ele era diversão 24 horas por dia, fazendo piada, brincando, cheio de amigos. E nas redes sociais, só alegria, só provocando os outros, só brincando, só fazendo aquilo, fazendo os outros sorrir. Então preste atenção. O cara vai lá e diz assim, eu tenho depressão, eu estou sofrendo, e aí um monte de gente desabou. Eu não posso diagnosticar ele, mas tipicamente é o que muitas pessoas sofrem com a depressão sorridente. É como se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, olha, eu tenho depressão. Como? Um irmão que sempre está sorrindo, que ajuda os outros, que escuta os outros, que socorre, que não para. Olha a impressão errada que a gente tem. Na depressão clássica, ou também chamada depressão maior, é mais fácil de nós verificarmos os sintomas. Na depressão sorridente, não. Às vezes, você pode conviver com alguém que tem essa depressão e você não percebeu, e você não sabe, e será um choque, será será até um motivo de desespero saber que você está perto de alguém que você ama muito, que sempre está bem e que no fundo ela sofre muito. Os sentimentos negativos estão ali. Muitos dos psiquiatras, falando dessa depressão, vão dizer que o problema é que esta pessoa ela vai ter mais dificuldade com a medicação ela tem menos efeito em alguém que tem a depressão sorridente e essa pessoa vai demorar mais para procurar ajuda. Então, talvez na hora que chegar os pensamentos suicidas, desejo de morte, de sumir, a autodestruição, que ela vai procurar ajuda e pode ser tarde demais, tá? Então, depressão sorridente existe, pessoas que aparentam estar tudo bem podem trazer sim esta patologia, nem sempre alguém que está perto de você fazendo piadas de tudo, segurando as pontas, pode estar realmente bem. Então isso aqui é um toque muito grande para as donas de casa, para aquela mãe que segura a família, para aquele homem, aquele empresário, aquele funcionário, aquele missionário, aquele padre. Quantos padres que têm depressão sorridente? Não é à toa que nos últimos anos
o índice de suicídio entre os padres cresceu drasticamente. E às vezes, essa pessoa vive uma depressão sorridente para preservar os filhos, o marido, os irmãos de comunidade e assim dizendo que tudo está bem. Não é brincadeira. É coisa grave, dói muito e tem muita gente com isso. Está sorrindo, está cantando, está ajudando os outros, mas dentro está em pedaços. Em pedaços. Que forte, gente. Eu fiquei imaginando, quando eu preparava, faz 2 semanas que eu estou lendo sobre isso, eu fiquei imaginando como sofre alguém que passa por isso. Como deve doer. Como traz feridas dentro. A Daniele Simati acabou de comentar aqui. Tudo que o senhor está falando é muito verdade. Vivi isso muito tempo. Olha, obrigado pela sua partilha, viu, Daniele? Obrigado por testemunhar isso. Então, eu quero dizer para vocês hoje que isso tem cura? Claro que tem tratamento, tem que procurar ajuda, tanto clínica, técnica, como espiritual. Concilie as duas coisas, fides et ratio, a fé e a razão, não é? A ciência e a espiritualidade é o maior equilíbrio. Mas, sobretudo, no dia de hoje, faça a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, enche o coração de esperança e de alegria. Só que como a depressão sorridente, ela reage, né? Ela reage ao que provoca alegria, cuidado. Às vezes hoje pode passar, mas se isso não foi curado, só foi mascarado. Amanhã essa tristeza vai voltar. Não sofra sozinho. Permita ser família. Deixa alguém te ajudar. Deixa alguém tomar tua mão. Eu sempre peço para vocês, tenham um bom diretor espiritual. Tenham alguém que possa te escutar. Alguém que tome a tua história como algo sagrado. Sabe? Alguém que cuida. Alguém que não vai te expor. Alguém que realmente possa te olhar com as suas dores, com as suas tendências, com seus traumas, com seus medos. Gente, é uma libertação tão grande ter alguém que nos tome pela mão e diz assim, ó, vamos ser família juntos, deixa eu ajudar a cuidar. Mas lembra que a nossa vida é sempre um tesouro. E tesouro corre risco na mão de ladrões. Então, muito cuidado na mão de quem você coloca a tua vida. Pode aparentar ser alguém que quer cuidar. E às vezes, no fundo, é alguém que quer roubar você de você mesma, de você mesmo. Porque, infelizmente, existem os ladrões de alegria, que já foi um tema de um programa nosso. Aliás, todos esses programas você pode assistir novamente lá no nosso canal no YouTube. É muito interessante. Tem lá a síndrome do Piu-Piu, que é fantástica. Tem lá falando sobre os ladrões de alegria, que, aliás, se eu não me engano, são 2 programas, parte 1 e parte 2. Dá uma olhada nisso. Tem coisa que rouba a nossa alegria mesmo e tem gente que acaba nos roubando de nós mesmos, né? Roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, roubando até a nossa energia, a nossa força de viver. Então, que o Senhor nos ajude cada vez mais a olhar para nós e com muita destreza, com muito zelo, cuidar de cada um de nós. Pessoal, eu não vou acabar esse programa aqui hoje, né? Antes de começar o programa, a equipe perguntou, vai ser um programa só? Será 2 programas? Na verdade, sobre a depressão sorridente, eu já falei para vocês os principais sintomas. E comecei este programa falando de uma alegria que transcende. Porque nós precisamos dela. Não dá para ser só uma alegria como emoção. É necessário ser uma alegria que transcende. Mas eu quero falar para vocês de uma doença, de uma patologia que me preocupou muito e que eu descobri estudando a depressão sorridente. E vai ser o tema do nosso próximo programa na semana que vem e que você não pode perder. Distimia, isso mesmo. No próximo programa nós vamos falar sobre isso e você vai se surpreender. Dentro da tristeza existe uma outra doença muito perigosa, silenciosa e que às vezes nós achamos que é mau humor, que é gente azeda, mal-humorada, como a gente até dizia agora há pouco, e não é. Também é doença e é perigoso, não é? A Carla Bueno está dizendo,
Esses programas só me fazem crescer a cada dia em conhecimento. Fantástico, obrigado, viu, Carla, pela sua partilha. A minha querida Soraya está dizendo o seguinte: graças a Deus não desisto, por isso estou sempre muito bem amparada pela comunidade Deus Proverá. Que lindo, Soraya, Deus te ilumine. Nós somos família e queremos cuidar uns dos outros. Vamos recapitular, meus queridos, porque nós já chegamos ao final do nosso programa. Que rápido que passou hoje. Vamos recapitular. Primeiro, não existe só um tipo de depressão. Tem a depressão clássica ou a depressão maior, que é aquela que todos nós conhecemos. Dentre esses tipos, há a depressão sorridente, popularmente chamada assim, mas que é a depressão atípica. Ela traz características muito concretas e visíveis. Dá para você perceber. Dentre elas, a tem um hipersono. A pessoa dorme demais. E não aquela insônia terminal, caracterizada na depressão clássica, que é quando você perde o sono no meio da noite, tem um sono agitado. Aqui, na depressão sorridente, você dorme muito. Por isso que ela é muito comum em adolescentes e jovens. Dorme muito e acorda cansado. Dorme e come, dorme e come. Não parece assim? Parece um leitãozinho. Dorme e come, dorme e come. Não é assim que o pessoal fala, galinha de granja? Dorme e come, dorme e come. Outra característica é que a pessoa ela tem uma reatividade de humor, uma reatividade. Ela reage a estímulos externos de alegria. Então é por isso que ela consegue sorrir, mesmo estando destruída dentro, tá? Mesmo estando destruída dentro. Outra coisinha, ela tem sensibilidade de rejeição. Ela fica sensível a comentários críticos, ela tem um pé atrás muito grande diante do abandono, da traição, da rejeição. Então ela tem uma desconfiança muito grande. Outra coisa, o aumento da sensação de cansaço e de peso no corpo, sobretudo nas pernas, aquilo que nós chamamos de paralisia de chumbo. Então, são características muito concretas e fácil de você observar. Não se esqueça, pode ter muita gente sorrindo do nosso lado e que vive uma depressão sorridente, que não está bem, que não está legal e que precisa de ajuda. E você que precisa de ajuda, precisa pedir ajuda. Mais do que um ato de amor próprio, é um ato de humildade. Mas não se esqueça, você é um tesouro valioso e não pode cair em mãos erradas. Por isso que é tão bom nós fazermos parte de uma comunidade, termos alguém que nos conduz, formadores, um diretor espiritual, um padre por pertinho, psicólogos que acreditam na vida, que acreditam no transcendente. Como é bom ser acompanhado por um psicólogo que acredita em Deus. É claro que faz a diferença. Então hoje, nós neste programa, aprendemos algumas coisas essenciais para a nossa vida. Dentre elas, que tristeza, enquanto emoção, não é pecado. É uma emoção. Pecado é aquilo que nós fazemos livres e consciente. E emoção não é livre. Segundo, a alegria é um fruto do Espírito Santo. E mesmo em uma prisão, inclusive uma prisão interna, é possível ser alegre. Não é à toa que Paulo fala isso aos Filipenses por 17 vezes naquela pequena carta de 4 capítulos. E por fim, que não existe um tipo de depressão. Sabemos da depressão clássica, mas existe a depressão sorridente. E nós precisamos cuidar uns dos outros, ser família. E para isso é muito importante nós não deixarmos que aquilo que está dentro se torne uma doença. Coloque para fora, fale, mas não nas redes sociais. Procure alguém para te ouvir. Eu sei que não é fácil. Eu sei o que eu estou dizendo. Você acha que é fácil encontrar alguém que pode escutar o irmão Rodrigo? O irmão Rodrigo escuta muita gente, mas quem você acha que me escuta? Não é fácil, não. A vida de todos nós é uma luta. E nessa luta, sozinho, a chance de perder é muito maior. Que programaço, hein, gente? Que chacoalhão. Será que tem alguém que trabalha com você, que está sempre sorrindo e chorando sozinho? Será que tem alguém que vive assim? Eu penso que talvez a gente tenha até muitos missionários na comunidade que sofrem isso. E nós nem sabemos. Talvez nem eles sabem. Se culpam, se sentem fracos ou até sem fé. Quando na verdade não estava bem.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A querida Flávia está dizendo: alegria por ter uma linda comunidade que nos ajuda no caminho. Eu que agradeço, viu? Flávia Nóbrega. Gente, eu sempre falo do sobrenome de vocês, né? É cada sobrenome tão chique, mais do que o outro. A Flávia Locatelli, fantástico. A Missão de Madeiro, ligadinha aqui conosco. A Thaísa, fundadora, obrigada por nos dar direção. Oramos muito por sua vida, amém. Rezem muito por mim, hein? Rezem muito por mim, senão o irmão não aguenta. Eliana Lameu, o irmão Rodrigo arrasou. Obrigado por dividir conosco essa sabedoria. Ah, gente, vocês são lindos. Olha, Adri, com certeza a comunidade faz a diferença em nossas vidas. Que lindo. Olha, Neide, bom saber para observar. Obrigado por nos orientar, fundador. A Marcilene de Assis, grata ao Espírito Santo por lhe dar essas sábias palavras. É ele mesmo, é o Espírito Santo. A minha filha Sandra Pacheco, quantos ensinamentos, quanto soma a cada crescimento. Gente, a minha gratidão é ter vocês comigo, viu? Vocês comigo. A Adriana, como eu amo a comunidade Deus Proverá, e nós te amamos. A Letícia Batistella, obrigado a fundador, como sempre, me abrindo os olhos. Todos nós, viu? A Renata Evangelista, obrigada, obrigada e obrigada. Eu termino com o agradecimento da Renata. Eu que tenho muito a agradecer a vocês, porque nós precisamos nos observar. Eu sei que eu preciso terminar, mas ainda estamos dentro do horário. Sabe, nós atropelamos as pessoas, atropelamos as convivências, e vamos dizendo assim que tudo é pecado, que tudo é erro do outro, e às vezes não é erro. Às vezes a pessoa não está bem, ela está doente, ela precisa de ajuda. E às vezes eu estou doente. É triste, porque a gente escuta isso, estou doente, e a gente, ao invés de socorrer, a gente tem preconceito, né? Está doente, ele é doente. Peraí, desde quando alguém escolhe estar doente? Você imagina quantas pessoas que carregam essa depressão sorridente desde a adolescência, lembrando que a adolescência compreende 14, 15, 16, 17, 18 anos. 18 anos ainda é adolescente. O pessoal acha que é jovem. Quantos de vocês que estão acompanhando o programa, quantos de nós que não teve uma depressão na adolescência e não cuidou, atropelou? Então não é fraqueza. Depressão não é fraqueza. Depressão não é frescura. Depressão não é bobeira. Depressão é uma doença grave, dolorida, que sufoca, que judia de muita gente forte. De muita gente forte. Show tristeza! Mas se ela vier, encare com fé. Hoje eu estou triste, mas do jeito que essa tristeza chegou, ela vai embora. Porque eu tenho uma alegria que não passa. Jesus ressuscitou, Ele me ama, eu tenho um chamado a algo maior. Alegrai-vos sempre no Senhor, de São Paulo. E hoje eu digo a vocês. Vamos rezar um Pai Nosso no final deste programa? Porque vocês sabem que eu estou até com o coração apertado e não é um sentimento meu. Possivelmente, muitos de vocês estão assim hoje e eu estou dividindo com vocês esse sentimento. Então, eu quero dividir com vocês, mas na certeza de que eu também quero partilhar da alegria. Sabe, às vezes durante o dia, eu e o irmão Rodrigo, tenho muitos motivos para estar triste. Mas eu não vou logo cedendo à tristeza, não. Eu a enfrento. E sabe qual a arma? Eu a enfrento com a esperança de que tudo passa. Oh, coisa linda! Nesse Pai Nosso, eu coloco cada um de vocês que estão neste programa comigo, que estão aqui conosco e que podem cuidar disso. Eu vou repetir. Depressão não é coisa de gente sem fé e nem de gente fraca. Pelo contrário, tem muita gente de fé que tem depressão. Temos que curar. Temos que cuidar. E nós estamos aqui, enquanto comunidade, para ser família. Nesse Pai Nosso, eu quero rezar por vocês, para que o Espírito Santo também use de vocês para cuidar de outras pessoas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero fazer uma proposta a vocês, se vocês toparem, de nós rezarmos ao longo deste mês de outubro, todos os dias, a oração de São Francisco. Inclusive, se a equipe puder providenciar ela para mim, eu quero terminar o programa fazendo com vocês a oração de São Francisco. Pode ser? E que você faça ela durante o mês. Era um bom remédio para a tristeza, tá bom? E não se esqueçam, semana que vem nós vamos falar ainda sobre uma doença perigosa, a distimia. Gente, vocês vão ficar assustados com esse negocinho. E eu vi o Fábio, que é um amigo do meu coração, de São João da Boa Vista, perguntando se o programa vai ficar gravado. Vai sim, e logo ele estará no YouTube, tá bom? Todos os nossos programas estão no YouTube. Tem aqui, eu vou ler ali, porque o zoinho do fundador. E assim nós terminamos o programa na hora, 11 horas certinho, para não queimar as panelas. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Sejamos família. Moção dada, moção vivida. Nos vemos em breve, sempre breve. E no próximo programa, prepare o coração, porque o Senhor falará conosco. Um abraço bem forte, cheio do amor de Deus. Em especial para você que hoje estava com o coração meio triste. O Senhor é a nossa alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia, paz e unidade. E não se esqueça, o amor vence tudo. Tchau, tchau!